Fala pessoal, tudo certo com vocês? Boa sexta-feira pra você, bem frienta já pra adiantar, tá bom? Bom dia, tarde, noite, não sei qual hora que você vai estar vendo esse vídeo. Vem falar um pouquinho sobre a vitória do Coringão ontem pra cima do Sport Huancayo, 3-0 lá no Peru. Sem massagem, Coringão arrasador, não tomou conhecimento da equipe peruana, foi lá, venceu bem. Ainda assim, tem uma situação delicada na Sul-Americana, né? Mas ganha uma sobrevida. Assim como o Corinthians ganha sobrevida, o Palmeiras também ganha no Paulistão. Vence a equipe do Santos 3-2 num jogo muito difícil, um jogo bastante disputado. E agora depende de quem? Do Corinthians. E o Santos, por sua vez, o Santos eliminado do Campeonato Paulista e com chances de rebaixamento, hein? Promete essa rodada do Paulistão. Vem com a gente que eu vou contar todos os detalhes. Roda aí a vinheta. Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Fim de Papo. Para vocês que estão chegando agora, para vocês que já são inscritos, chega mais, fiquem à vontade. Primeiramente, muito obrigado mais uma vez aí pela força que vocês têm nos dado nos últimos dias, com inscrições, com like nos vídeos, com compartilhamentos no status, né? Muito obrigado de verdade a Paty que já trampou comigo lá na Vermont, muito obrigado. Essa aí tem um coração muito bom, corintiana, fiel demais e tem dado aquela força, né, pra gente continuar crescendo, tá bom? O Marcos também, Marcos já estudou comigo segundo ano lá no Antônio Manuel. Tamo junto, mano. Muito obrigado aí pela força de todos vocês, tá bom? E pra vocês que ainda não são inscritos, gente, não perde tempo. É mais rápido do que ir ali pegar um café e voltar. Se inscreva aí, ativa o sininho para vocês receberem mais notificações pros próximos vídeos. E vamos junto, galerinha! Sem mais delongas. Gente, Coringão venceu, o Corinthians venceu o Sport Huancayo do Peru. Foi lá, fez 3-0 contra a equipe peruana, não tomou conhecimento. Jogou um futebol agradável, um futebol agressivo. Porra, essa cortina pra cá que tá atrapalhando o vídeo. Um futebol agressivo e que mereceu fazer mais, abusou de perder chances. Cauê, Fábio Santos que não chuta pro gol. O Jô fez um gol, mas estava impedido. Enfim, algumas chances que o Corinthians poderia ter até aumentado o seu saldo nesse grupo, mas não fez porque abusou de perder chance. O que no final das contas, gente, não mudou absolutamente nada o Corinthians fazer 3. Porque, pô, tem que fazer goleada para tirar o saldo do Peñarol. O Corinthians fez 3-0, mas o Peñarol também fez 3-0. Ou seja, na soma de tudo, não adiantou nada. Resumindo, o Peñarol foi a 9 pontos e com saldo de mais 9. O Corinthians vai a 4 pontos, segundo no grupo, e tem um saldo de mais 1. Então, a situação do Corinthians, gente, a situação do Corinthians ela fica muito delicada, apesar da vitória. Eu sei que o corintiano ele fica animado, principalmente com a esperança de um futebol melhor nessa temporada de 2021. E aí, claro, tem que torcer mesmo, tem que aguardar isso. Mas é muito difícil, né? É muito difícil o Corinthians tirar essa diferença da equipe do Peñarol. São 5 pontos, o Corinthians teria que ganhar em Montevidéu já na próxima semana e torcer pro Peñarol perder outro jogo, porque empatar já não adianta, porque teria que tirar um saldo muito grande de gols, né? Então é muito difícil, as equipes que estão aí são muito fracas, né? Se você pegar Sport Huancayo e River Plate do Paraguai, o que o Corinthians conseguiu empatar, gente, pelo amor, o Corinthians conseguiu empatar com o River Plate do Paraguai. E aí muitos corintianos falam, né? Pô, o Corinthians perdeu a classificação ali. Cara, não sei. Pra mim o Corinthians perdeu a classificação contra o Peñarol em casa, né? Porque mesmo empatando com o River Plate do Paraguai, se o Corinthians faz a sua parte, encara o jogo como uma decisão em Itaquera e vence o Peñarol, hoje seria líder do grupo. E jogou aquele jogo, né? E aí vocês já ouviram aquele ditado, gente? Se arrependimento matasse eu tava morto. É o pensamento do Mancini. Eu tenho certeza que é o pensamento do Mancini de não ter achado esse time antes daquele jogo. Ou antes da Sul-Americana. Porque realmente esse time do Corinthians, nessa formação 3-5-2, com o Lucas Piton aberto como ala, com o Cauê de centroavante, o Cauê que a gente vai falar dele, e com o Luan
tendo um parceiro de lado ali com o Otero ou Matheus e tal, mais pra frente, não sei, o Luan tá desenvolvendo muito bem, gente, né? Com o Raul Gustavo na zaga, o João Vitor dando aquela força pro Fagner na direita, tem dado muito certo, né? E o Wagner Mancini com certeza deve ter pensado, poxa, deveria ter feito isso antes. Faz parte do processo, faz parte do futebol, né? No decorrer da temporada você vai achando algumas fórmulas, a forma do seu time jogar, e isso pode ajudar muito lá na frente. Mas, enfim, não posso vir aqui iludir o torcedor corintiano. É muito difícil, torcedor. Agora, Yuri, o que pode se fazer para te tirar de proveito dessas últimas 3 rodadas? Primeiro, vencer, né? Para continuar dando moral e tendo a evolução precisa. E fazer experiência, gente. O Corinthians tá numas quartas de final do Campeonato Paulista. Provavelmente vai enfrentar a Inter de Limeira, se eu não me engano já está confirmado isso. Já está confirmado, Inter de Limeira. E tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, ou seja, tem que pensar isso, tem que pensar a longo prazo. Vacilou na Sul-Americana, mas tem que pensar que tem que aproveitar essas 3 partidas para poder fazer experiências. Ontem o Mancini teve essa oportunidade, por quê? Porque foi um jogo muito fácil. Só que ele trocou 6 por meia dúzia. E eu não entendo o Gil entrar. O Jô entrar. Um jogo fácil, que você precisa fazer só, você coloca um zagueiro. O Gil deve ter ficado magoadinho. Mas vamos lá. O Fábio Santos também, né? O Fábio Santos entrou na lateral. Sei lá. O Mancini deve tá querendo fazer uma médiazinha aí pra não perder o grupo, né? Mas enfim. Tem que ter personalidade, Mancini. Personalidade. Tem que tirar porque tá ruim e colocar porque tá bom. É mais ou menos assim, tá bom? Mas é isso, gente. O Coringão venceu. Pro torcedor corintiano. Esperanças para a continuidade da temporada, né? Mas Sul-Americana fica muito complicado. Não dá para iludir o torcedor. E vamos ver, né? Vamos ver. Essa equipe deu certo. O Mancini, na entrevista de ontem, disse que achou a formação e que adicionando alguns elementos ou outros, pode, com certeza, seguir com essa equipe aí. Só um detalhe na parte tática do Corinthians jogando dessa forma. É muito importante como o lado direito do Corinthians ganha, porque o Fagner, além de ser um excelente lateral, ele apoia no ataque muito bem. Só que aí tem um problema. Problema é difícil, né? Aí tem um problema na recomposição. Às vezes quando o Fagner vai, o Fagner não tem mais aquele pulmão, né, de 18 anos, 20 anos, que vai e volta, vai e volta. Então, é importante que na recomposição você tenha. E hoje o Corinthians tem o João Vitor, que faz ali o terceiro zagueiro pelo lado direito. Ele que já jogou de lateral, então ele conhece mais ou menos o campo ali, né, aquela região. Então o Fagner quando vai, o Corinthians hoje tem uma recomposição. É ao contrário do lado esquerdo. O Lucas Pitão ele vai, apoia muito bem também, só que o Raul Gustavo ele é zagueiro e ele não jogou de lateral esquerdo ainda. Então o Corinthians muitas das vezes se encontrou com dificuldade do lado esquerdo na recomposição. Né? O Rancaio deu algumas escapadas por lá. Mas eu creio que isso é coisa que o Mancini vai arrumar com o tempo, tá bom? Pessoal, falando do clássico de ontem no Allianz Parque, Palmeiras e Santos, um jogo equilibrado, um jogo que o Santos foi melhor, na minha visão, principalmente no primeiro tempo, mas que o Palmeiras está com uma sorte de campeão nos últimos anos que, que chega lá, espeta uma vez e acaba fazendo seus gols, né? Os gols do Santos foi marcado por Caio Jorge, um deles sendo de pênalti. E o do Palmeiras foi Vinha de cabeça. Olha a fase do Santos, tomando um gol do lateral esquerdo de cabeça. Vinha de cabeça, Lucas Esteves, né, que fez o terceiro gol, e o William Bigode numa cobrança de escanteio, né? A situação é o seguinte, gente. O Santos ele foi com um time bem titular, né? E tá numa situação delicada, porque além de fazer a pior campanha no Campeonato Paulista de todos os anos, de sua história, o Santos ele tá flertando com um rebaixamento no Paulista. E isso, gente, eu vou deixar pra vocês. O que é pior? Cair no Brasileiro ou cair no Paulista? Eu confesso que não sei. Eu confesso que tenho essa dúvida, né? Brincadeira, gente. Na minha visão, cair no Paulista é muito mais vexatório. No Brasileiro, pô, mas como assim? No Brasileiro você tem 38 jogos, como que você consegue cair? Concordo também. Mas o nível,
a disparidade de nível, de dificuldade é muito grande. O brasileiro hoje é um campeonato muito difícil. Vocês com certeza já escutaram em casa. O campeonato brasileiro é o campeonato mais disputado do mundo. É disputado, não é o melhor, hein, gente? Por favor. E realmente, o Santos conseguir chegar nessa fase de estar brigando para não cair, mas eu acho que não vai. Basta um empate contra a equipe do São Bento, né, no próximo domingo, para poder se safar da zona de rebaixamento. Eu acho que a equipe do Peixe consegue se livrar tranquilamente, até porque o jogo é na Vila. Então eu acho que o Santos consegue vencer bem a equipe do São Bento e se livrar do rebaixamento. Agora, não tá. Conseguiu ser eliminado, né, numa situação muito ruim do seu grupo e tem que tirar lições aí para a sequência da temporada. Quais as lições, torcedor santista, que o Santos pode tirar dessa reta final de Paulista para a sequência do campeonato? É difícil, né? Já pro torcedor do Palmeiras, a situação é o seguinte: o Palmeiras tem 18 pontos, tem um a menos do que o Novo Horizontino. Impressionante a recuperada que o Palmeiras teve nessa sequência, contou com algumas combinações também na rodada anterior. E basta vencer o seu jogo e torcer para o Novo Horizontino não vencer o Corinthians em Itaquera. Não é uma situação muito difícil, se você olhar no ponto que, pô, é muito difícil o Corinthians ganhar do Novo Horizontino em Itaquera? Não. Pode ser que o Corinthians vença e o Palmeiras vença seu jogo, que agora eu não me recordo com quem o Palmeiras vai jogar, gente, me desculpem. Mas eu vou trazer para vocês lá no Instagram, @fimdepapo com 2 is. Fiquem ligadinhos que eu vou comentar lá. Então, a situação do Palmeiras é claro, boa, né? Era inimaginável até um tempo atrás e se torna possível, muito possível nessa última rodada. Agora, depende do seu maior rival e a gente vai ver como é que vai ser o desfecho desse jogo. Falando especificamente do comportamento da equipe alviverde no jogo, o Palmeiras se comportou bem, tomou alguns sustos, né, principalmente no começo do jogo, mas o Everton, melhor goleiro do Brasil disparado, conseguiu fazer defesa, trazer a segurança que o torcedor palmeirense precisa, necessita, e o Palmeiras venceu 3-2, tá bom? Pessoal, o foco hoje eu confesso que era Sul-Americana, mas depois do jogo de ontem, das consequências, eu tive que falar um pouquinho desse jogo. Eu quero que você fale muito, muito desse clássico. O que você achou, Palmeiras e Santos? Quais são as perspectivas de Palmeiras, Santos para a sequência da temporada? Do Corinthians, que venceu bem? Comenta, participa aí, tá bom? Um grande abraço. Não se esqueça, hein? Curta o vídeo, compartilha, se inscreva e ativa o sininho. 4 passos facinho, relax para vocês conseguir continuar acompanhando os nossos vídeos, tá bom? Pessoal, grande abraço, tamo junto!